nos resgatou, já pagou esse resgate. São Paulo diz isso muito bem. Ele pagou esse resgate com o sangue. Nós temos a nossa vida. Nós temos a nossa vida. Ele nos quer livre. Nós somos pessoas amadas por Ele. Nós não somos pessoas escravizadas. Nós não somos pessoas oprimidas. Não. Nós não queremos ser pessoas tristes. Não. Nós queremos ser pessoas felizes, realizadas, completas. E aí então ele conta essa história, não é? Interessante. Que está na página 13. Pois quem quiser então aí acompanhar, então ler o livro, né? Comprar. Ele conta assim: uma história para começar. Ela veio de longe, filha de uma família libanesa. Chegou ao Brasil acompanhada de um parente distante. Os pais já estavam mortos. Veio ao encontro de um tio que morava por aqui. A idade era pouca, mas a solidão era muita. Chegou e já tinham arranjado um casamento para ela. Não soube se opor. Estava frágil demais para querer alguma coisa. Casou-se então na primeira semana que pisou em nossas terras. 32 anos se passaram, 8 filhos, 7 homens e uma mulher, 5 netos e uma história de sofrimento que parece ter saído de algum clássico de literatura. Nunca houve amor entre ela e o marido. Nos primeiros dias de convivência, ele deixou claro por meio de sua conduta que a vida ao seu lado não seria fácil. Ela não soube discordar. As primeiras agressões foram mantidas em segredo. Mais tarde elas se tornaram públicas. Pouco a pouco o respeito deixou de existir por completo. Quando deixa de existir o respeito, né? Acabou. A mulher não sabia sorrir. Em nenhum momento de nossa conversa conseguiu identificar nela algum rastro de alegria ou de esperança. Os filhos já criados herdaram do pai a mesma personalidade, ou seja, agressiva, estúpida. A única filha mulher rebelou-se contra a estrutura familiar e foi embora para nunca mais voltar. A mulher não sabia o que pedir. Estava profundamente abatida com a morte trágica de seu marido. Depois o marido morre. Ela estava confusa, sentia no peito um alívio, mas ao mesmo tempo também sentia o peso de não saber por onde recomeçar. Confessou ter medo de tudo: medo da vida, medo da morte, medo dos filhos, medo do marido morto. Suas noites de sonos eram poucas. Vivia constantemente ansiosa, como se o marido fosse voltar a qualquer momento. Ouvia os seus gritos, os seus murros, e tinha sempre a sensação de que ele estava andando pela casa. Olha o síndrome do medo aí, não é? Aquela mulher tinha diante de si uma longa viagem a ser feita. Viagem de retorno. Viagem no tempo. Ela precisava retomar o momento em que permitiu que o homem recém-chegado tomasse posse da sua personalidade, ou seja, da sua pessoa. Precisava voltar para ela mesma. Precisava redescobrir as estradas que a reconduziriam à sua subjetividade e nela reaprender a viver. Ela foi vítima de um sequestrador. Olha a palavra sequestrador. Foi vítima de um roubo cruel. Não foi um roubo material, mas um roubo mais profundo. O sequestrador chegou no momento em que sua vida estava frágil. Descobriu nela uma vítima fácil. Agiu de forma violenta. No princípio, uma violência velada. Depois, a violência declarada, gritada para quem quisesse ouvir. Sem muitas possibilidades na vida, a mulher submeteu-se ao tratamento cruel. Assumiu a condição de vítima.
Com o tempo, desaprendeu a ser livre. Mesmo agora, com as portas do seu cativeiro abertas e sem a ameaça de seu agressor, ela não sabia mais dar o passo em direção à liberdade que lhe cabia. A violência foi tão profunda que, mesmo com a morte do sequestrador, ele ainda mantinha sua vítima acorrentada. Este é um caso clássico de sequestro da subjetividade, essa espécie de roubo da alma, da pessoa, esse absurdo que acostuma morar ao nosso lado ou dentro de nós. Começa então com essa história. Por isso que o livro tem um subtítulo: